Partiu assistir a terceira temporada de Steven Universe? We are the crystal gems. We'll always save the day. That's why the people of this world believe in. Steven acorda no corpo de um dos Stevens melancias, e lá ele vê que Malakita está se soltando, e ele acorda. Ele conta pra Jens o que aconteceu e elas vão até lá, mas pedem pra ele ficar com Peridot no celeiro. Mas ele quer ajudar de alguma forma e de novo dorme pra assumir o controle de uma das melancias. As Gens chegam lá e se fundem formando Alexandrite, e Malakita se solta, e Jasper assume totalmente o controle e ataca Alexandrite, fazendo uma luta fantástica. Mas Malakita tem a vantagem de usar a água e quebra o transportador durante a luta. Steven motiva as melancias pra ajudar na luta, o que realmente funciona, e elas conseguem atrapalhá-la, abrindo uma brecha pra Alexandrite derrotá-la, bufando Malakita. Steven vai comemorar com as Gens, e a Terra começa a ter vários terremotos, fazendo um limbo onde elas estão. A Ametista consegue segurar a Lápis, mas Jasper acaba caindo. É o Cluster se formando. A Gens fala que não podem fazer nada, já que o transportador quebrou, então pede pra Steven e Peridot detê-la, e motivam Steven, que acorda, e ele e Peridot entram na broca, e escava até o centro da Terra, onde encontram o Cluster. Peridot usa a broca pra tentar destruí-la, e Steven sente fortes dores de cabeça, e consegue ver a consciência de todas as Gens que foram usadas, e consegue se comunicar com elas. Elas falam que precisam criar forma pra ser inteira, pois estão sozinhas, mas Steven fala que se elas se formarem, só vão destruir a Terra. Mas elas não estão sozinhas, tem vários delas juntas. Elas tentam parar a transformação, mas é tarde demais, então Steven tenta colocá-las em bolhas, só que são bilhões de bolhas. Então elas mesmas se embolham, e Steven faz uma bolha gigante, salvando a Terra. As Gens chegam com Lápis, que ainda está inconsciente, e Steven fala que eles pararam ao Cluster, colocando eles em uma bolha. Steven fica preocupado com a Lápis, que está desacordada, e decide ficar no celeiro até ela acordar, assim como Peridot, que decide morar ali mesmo. E ao anoitecer, a Lápis acorda e decide ir embora e se despede do Steven. Mas quando amanhece, ele vê que ela ainda está lá, e fala que não tem mais nenhum lugar para voltar, já que ela traiu o planeta natal prendendo a Jasper. Steven fala para ela morar na Terra e achar um lugar onde seja mais confortável para ela. Então, eles vão viajando pelo país, conhecendo lugares onde ela pode gostar, até que se deparam com a Galaxia Warp, e Lápis fala que ela veio pra Terra para uma viagem passageira, mas acabou presa no meio da guerra e foi pufada por uma soldada e capturada pelas Gens de Homeworld, que acharam que ela era uma Crystal Gen e a prenderam em um espelho para conseguir informações das rebeldes. Mas ela não sabia de nenhuma informação, e quando o Homeworld perdeu a guerra, ela foi deixada para trás e rachada no meio da confusão, e uma grande onda de luz atingiu a Terra, e uns anos depois, Peril achou ela. Steven fala que não precisa ter mais medo de estar na Terra, pois as guerras acabaram. Então, Lápis decide dar uma chance e morar no celeiro, mas a Peridot também tá morando lá, o que deixa o clima meio chato, sabe? Já que Peridot usou a Lápis como informante, forçando ela a vir pra Terra. Mas Peridot tenta enterrar o passado e recomeçar com ela, fazendo as pazes, pedindo desculpa e fazendo um lago pra ela, até dando seu gravador preferido pra tentar se entenderem. Mas Lápis não quer nada dela, só quer que ela vá embora. Então, a Peridot decide ir, mas Steven fala pra Lápis dar uma chance, porque Peridot se esforçou e está tentando consertar as coisas. E do nada, Peridot volta e está sendo perseguida por uma nave de Homeworld. Lápis então a protege, derrubando a nave com o lago que Peridot fez. E vemos uma das cenas mais fofas. Paradox. Are you okay? As Gens chegam, e da nave sai 5 guardas rubis, e elas se escondem, e Garnet tem uma ideia, então ela se desfunde, e a Rubi vai infiltrada no meio delas. E vamos dizer que inteligência não é o forte das Rubis, então as Gens se disfarçam de humanos e desafiam elas para uma partida de beisebol. E se as Gens ganharem, elas têm que ir embora, e se perderem, terão que deixar elas ver o que tem dentro do celeiro, já que Peridot ainda está lá, o que seria um plano perfeito se a Rubi e a Safira não ficassem de treler uma com a outra, o que faz as duas se fundirem sem querer, estragando o disfarce. As Rubis então se fundem, mas Peridot se entrega para proteger os seus amigos, e as Rubis falam que não estão atrás dela, e sim da Jasper. Então Steven engana elas, falando que a Jasper está em Netuno, e elas acreditam e vão embora. Só a Rubi que tem a Jen no olho, que ainda fica meio desconfiada. Steven e as Gens finalmente voltam para casa depois de tanto tempo, e Steven descobre um novo poder, que ele consegue dar um pulão e planar. Steven está ajudando o Creme Azedo com um show que ele vai fazer, mas ele tem uma briga com o seu padrasto, e quando eles dão uma passada no lava rápido do Greg, aparece Marty, o antigo agente dele. Creme
azedo vê o seu pai depois de tantos anos, e ele, ao saber que o seu filho vai fazer um show, quer ajudar ele com a divulgação e com os equipamentos. Mas tudo isso não foi por seu filho, foi para divulgar uma marca de refrigerante horrível, o que deixa Creme Azedo muito bravo e confronta o seu pai, que vai embora e entrega um cheque pro Greg. Cauda Amarela, ao ver que Creme Azedo estava passando por um momento ruim, o motiva pegando seu equipamento para ele fazer o show. E o cheque que Marty deu pro Greg é de 10 milhões de dólares, com a venda de uma música do Greg para um comercial. Eles não sabem o que fazer com tanto dinheiro, e Steven dá a ideia deles irem viajar e também convida a Pérola. Greg fala que os dois não se dão muito bem, mas Steven insiste pra ela ir. Então eles vão pra Empire City, uma cidade de luxo, e lá vemos que a relação dos dois realmente é terrível. E quando anoitece, Pérola canta sobre o que ela sente, pois por causa do Greg, Rose foi embora pra sempre, e não sabe como continuar sem ela. Greg então, ao escutar isso, fica muito mal, mas Steven coloca eles pra conversar, e eles resolvem as suas diferenças, e os dois finalmente se entendem e voltam pra casa. Steven dá um tablet pra Peridot, e eles e a Amethysta vão dar um rolê no parque de diversões, e usam seus poderes pra poder ir nos brinquedos que normalmente não conseguem por causa dos seus tamanhos. Mas Peridot não tem nenhum poder, porque é uma Gen da segunda era de Homeworld, e fala-se que as Gens mais novas não tem nenhuma habilidade como as antigas. Eles tentam consolar ela, mas Peridot ignora eles mexendo no seu tablet. Então a Amethysta pega o tablet dela e joga pra longe. Mas Peridot, ao ver o seu bem mais precioso sendo jogado, tenta agarrar e consegue pará-lo, e descobre qual é o seu poder. Ela é tipo um Magneto, sabe? Steven está conversando com Lars e a Sage, e vê que Lars está sendo um babaca com ela, apesar dela estar fazendo o possível pra querer ficar ao lado dele. Steven então vai dormir, mas ainda fica pensando nisso, e quando acorda, ele está no corpo do Lars. Então, ele tem a brilhante ideia de se passar por ele e ir pra casa da Sage se declarar pra ela, o que faz ela pensar que ele está tirando uma com a cara dela. Mas ele fala que na verdade é o Steven e se desculpa com ela. Então, eles vão ver se o Lars está no corpo do Steven, e depois eles destrocam. Mas Lars fica doido ao saber dessa história, e Steven se desculpa. Steven e Connie estão no lava rápido do Greg, e encontram Kevin, e ele está sendo um babaca como sempre. Ele fala que vai disputar uma corrida na colina, e ele fica tirando onda com eles. E Steven, que tem um ódio mortal por ele, quer entrar na corrida pra fazer ele engolir tudo que fala. Então ele e Connie se fundem e entram na corrida. E Kevin cada vez mais consegue fazer a mente de Stivone, fazendo ela ficar com tanta raiva que perde a concentração e acaba se desfundindo. Connie fala pra eles não ligarem e não fazer isso pelo Kevin, e sim por eles. Stivone acaba perdendo a corrida, mas ela não liga sobre o que ele pensa e vai embora, mas dando um gelo no Kevin e faz ele ficar o tempo todo querendo chamar a atenção da Stivone. Pedi vende sem querer pra Steven umas batatas recheadas com queijo e molho, e Kofi, ao ver isso, viu que era uma das receitas proibidas, o que faz eles começarem uma guerra entre os dois restaurantes. Mas Steven e os filhos deles têm um plano pra fazer eles pararem com essa guerra, de fazer um restaurante melhor ainda. E os dois pedem pra ele fechar as portas, pois a comida é tão boa, o que pode falir os seus comércios. E Steven só concorda se os dois pararem a guerra. Steven vê a Kiki se matando de trabalhar, cobrindo a sua irmã, que está sempre se aproveitando da bondade dela para dar uma saidinha, deixando todo o trabalho pra ela. E quando Steven vai dormir, no seu sonho ele se depara com ela sendo atacada por um monstro de queijo e a salva. Ele decide contar esse sonho pra ela, e quando soube, ela teve o mesmo sonho. E Steven repara que sem querer entrou na mente dela. Kiki pede pra ele fazer isso de novo, pois isso ajudou ela a dormir, algo que ela não consegue fazer há dias. Então Steven fica várias noites ajudando ela a lutar contra os monstros de pizza, mas isso acaba com ele, já que usando seus poderes não consegue dormir direito. Então eles tentam pôr um fim nisso tudo, achando a raiz do problema, e vê que Kiki se incomoda com a sua irmã se aproveitando dela o tempo todo. Steven fala que ela deve ser firme e não deixar isso afetar ela, pois a sua irmã iria odiar ver ela naquele estado, pois ela a ama. E as duas, depois de uma conversa, começam a se resolver. Steven dá um beijo no seu ursinho rasgado, e ele se conserta e repara que recuperou seus poderes de cura. Ele vai contar pra Gens e pede pra eles tentar curar uma das Gens corrompidas, e tenta curar a Centípoda. Ele até consegue ter um bom avanço nisso, mas não conseguiu curá-la completamente. Ela ainda não voltou à sua forma original e nem consegue falar. Steven então pede pra ver até onde consegue ajudá-la e tenta se comunicar com ela. Ela vai se lembrando aos poucos das coisas que viveu com Steven, e ele pede pra ela tentar escrever, e ela escreve mas apenas uns garranchos. Então pede pra tentar desenhar. Ela mostra que era capitã de uma tripulação e por ordem das suas superiores foi até a Terra, mas acabou no meio da Guerra Gen. Foi dada a ordem de retirada do planeta, mas ela não conseguiu fugir e acabou ficando na Terra, e um ataque de luz a atingiu, corrompendo ela. Steven pergunta o que foi esse ataque, e ela mostra que foi um ataque das diamantes. Ela aos poucos vai voltando à sua forma de monstro, e Steven tenta curá-la de novo, mas não tem mais efeito. Ela se desespera e tenta usar o transportador, mas não consegue. Steven então pede pra ela o guiá-lo, que ele vai ajudá-la, e os dois vão até a sua antiga nave. Quando chega lá, ela fica completamente corrompida de novo. Eles abrem a nave e vê o resto da tripulação que ficou na Terra e teve o mesmo destino. As Gens chegam e descobrem tudo o que aconteceu. Steven pergunta como elas sabiam, e ela fala que a própria Centípoda escreveu na língua das
das Gems. E Garnet fala que está muito orgulhosa, pois isso foi o mais próximo do que alguém conseguiu curar o monstro. E Steven ainda fica pensando sobre o ataque das diamantes. Steven leva Lápis para dar uma volta de barco com o seu pai, e ela hesita um pouco, mas Steven fala para ela superar as terríveis experiências com o mar e seguir em frente. E ela concorda, mas vemos ainda um leve trauma dela nas coisas. Greg tenta ensinar ela a pescar, e ela até que se sai bem, conseguiu pegar algo, mas era tão forte que os três juntos tentavam pegar. Lápis tem uma má sensação e a vara acaba quebrando. Lápis fala que tudo que ela faz dá errado, e ela é uma pessoa ruim por tudo que já fez, e até sente vontade de voltar a ser a Malakita. Steven fala pra ela não pensar mais nessas coisas, porque ela mudou e não merece mais ficar com a Jasper de novo naquele estado horrível. Então do nada, Jasper entra a bordo e encara eles, falando que Lápis conseguiu ser uma pessoa mais cruel que ela. Steven tenta protegê-la, mas Jasper tira ele do caminho, ficando face a face com Lápis e pede pra ela se fundir de novo com ela, pois foi uma sensação maravilhosa de poder. Lápis então lembra das palavras de Steven e se recusa. Jasper então fica furiosa e pensa que Steven é o culpado e vai pra cima dele, mas Lápis o protege, jogando Jasper para longe com seus poderes de água e fazendo um rombo no barco, o que acaba afundando ele. Mas Lápis voa e tira Steven e Greg de lá. Greg conta pra Steven uma história de quando ele era mais novo e estava se relacionando com a Rose. Ele largou tudo na vida pra ficar ao lado da mulher que ama, mas fazendo isso teve que morar de favor com a Vidália, com ela fazendo tudo por ele. Certo dia, ela pede pra Greg cuidar do seu filho enquanto ela vai trabalhar, e ele leva pra praia e encontra a Rose. Os dois estão conversando e Greg decide compor uma música e pede pra Rose ficar de olho nele. E quando voltam, os dois não estão mais lá e encontra eles no parque de diversões. E Rose, ao pensar que os humanos são livres pra fazer o que quiser, deixa ele subir até o topo da roda gigante. E Greg vai correndo buscar ele, mas não tinha como ele descer depois, e Rose o salva. Ele ensina pra ela que não se pode deixar um bebê fazer as coisas que quiser até aprender a se cuidar sozinho. E depois de falar isso, raciocina que precisa cuidar mais da sua própria vida. Então decide arrumar um emprego no Lava Rápido, que acabou virando dono depois. Pérola chama Connie pra sua primeira missão junto com o Steven. Eles vão ter que encontrar uma Jen corrompida, mas ao localizarem ela, percebe que são duas e que estão fugindo de algo. Connie fala pra Pérola confiar nela para eles pegarem a Jen e se separam para aumentar a chance de pegar as duas. Pérola concorda e eles estão usando rádios para se comunicar. Steven e Connie seguem as pegadas do monstro e se deparam com pegadas humanoides e encontram o monstro que os atacam. Steven então faz uma bolha, mas o monstro a estoura e Connie fica frente a frente com o monstro e sente medo e recua, mas cria coragem e pega o rádio e comunica a Pérola que está em combate. E Jasper aparece derrotando o monstro e está com a gente dos dois monstros corrompidos. Pérola chega e Jasper só dá uma cumprimentada e vai embora. Connie pede desculpa por fraquejar enquanto estava cara a cara com o monstro, mas Pérola fala que ela agiu bem chamando ela assim que viu o perigo e os dois estão a salvo, e isso é importante. Connie chega para mais um treino de espada, mas Pérola e Garnet vão sair em busca da Jasper e deixa o treino com a Ametista. Eles treinam um pouco e Connie fala que precisa praticar mais para não travar de novo. A Ametista fala que com o tempo ela vai se soltar mais, mas você sabe qual a Ametista é, né? Eles saem pra zoar um pouco, até o leão vai junto e decide brincar na praia. E do nada, uma das gens lá da última missão aparece. A Ametista consegue derrotar ela facilmente e coloca ela numa bolha e manda pro templo. E Jasper aparece com a segunda. A Ametista fala pra eles cuidarem da Jen corrompida e ela enfrenta Jasper. Só que Jasper é muito poderosa e zomba da Ametista, porque apesar das duas serem soldados quartz, feitas para lutarem, a Ametista é muito defeituosa e pergunta se a Rose estava desesperada por tropas por recrutar alguém tão fraca. A Ametista fala que o Rose sempre dizia que ela é perfeita do jeito que ela é e parte mais uma vez pra cima de Jasper, que a derrota, pufando ela pegando a sua Jen. Steven e Connie, ao ver que a Ametista foi capturada, vão correndo enfrentar Jasper e acabam se fundindo e resgatam a Ametista. Jasper então monta na Jen corrompida e Estivone sobe no leão e as duas lutam. Estivone vence facilmente, pufando a Jen corrompida. A Ametista volta à sua forma normal, mas quando vê, encontra Jasper de joelhos diante da Estivone. Jasper, que está furiosa já que perdeu para outra fusão, pega a Jen do monstro e vai embora pelo oceano. Estivone, ao ver a Ametista, se desfunde e os dois ficam aliviados ao ver que ela está bem. E agradece, pois foi como ela falou, eles agiram normalmente e conseguiram se fundir e vencer a batalha. E ficam muito animados. Mas a Ametista fica triste porque ela sente que não foi útil em nada nessa batalha. Steven conta pra Pérola e Garnet que eles conseguiram derrotar a Jasper e elas ficam muito orgulhosas de todo o seu avanço. A Ametista está muito triste já que Steven a superou. Então, Steven pede pra Ametista assistir o seu treino e eles vão pra arena e a Ametista decide também participar do treinamento. Mas Steven se saiu melhor em todas as etapas do treino, o que deixou ela ainda mais frustrada. Steven então pergunta por que ela está assim, já que ele está progredindo. E ela fala que está com raiva dela mesma, já que ele é incrível e ela não é tão boa assim. Mas ele fala que ela é uma pessoa inspiradora pra ele. E os dois ficam discutindo pra ver quem é o pior e decidem resolver isso no X1. Eles vão pra arena e começam a lutar. E um simples soltando elogios de como o outro é habilidoso. E o duelo acaba em um empate, com os dois
caindo. Mas é aquele tipo de briga de irmãos, um saindo do soco, mas no fundo eles se amam. E Pérola chega, vendo a arena toda destruída. Steven está passando tempo com a Jens e o leão começa a comer uma das suas camisetas favoritas. E para ele não rasgar, guarda ela dentro da juba dele. Mas acaba caindo da árvore que tem ali e acaba estourando a bolha, libertando uma Jen. Ele sai de dentro da juba e conta pra Jens que tem uma Jen lá dentro. Elas pedem pra Steven descrever ela e fala que é uma Jen alta com uma pedra pra dentro. Garnet e Pérola pedem pra trazê-la pra fora. E ao encontrar Steven, ela parece ser alguém amigável. E Steven tira ela lá de dentro. NANI? A Ametista não a reconhece, mas Pérola e Garnet sim. Ela é a Bismuto, uma das Crystal Gems que lutou na guerra. E se animam muito ao verem novamente a sua velha amiga. E Bismuto pergunta o que aconteceu com a Rose. Steven fala que ela se transformou nele. Bismuto pergunta se ele ainda tem alguma das lembranças de Rose, mas ele fala que não tem nada. Bismuto fala que essa é a nova era e ela vai aceitar. E pergunta onde estão o resto de suas amigas. E elas a levam até o antigo campo de batalha e falam que salvaram a Terra, mas apenas elas restaram. Mas às vezes Homeworld ainda tenta atacar o planeta, mas Bismuto motiva elas e fala que as Crystal Gems nunca desistem e decide levar elas pra Forja. Lá era onde Bismuto fazia todo o arsenal de guerra da rebelião. E vemos que Bismuto é resistente à lava. E lá ela já estava trabalhando nas novas armas para Pérola e Garnet. E aproveita e faz um novo chicote para Ametista. E todas elas mostram as suas habilidades em um treino. Bismuto realmente se enturma e se diverte muito com as outras. E ao anoitecer, pergunta quais são as habilidades de Steven. Ele fala que as suas habilidades são mais defensivas, menos a espada de sua mãe. Bismuto, ao ver a espada, fala que foi ela que fez e foi a sua melhor criação. E Steven pergunta como era sua mãe, pois ele quer tanto ser como ela, mas sente que ainda não é bom o suficiente. Só que Bismuto fala que Rose abriu os olhos das Gens para elas serem o que quiserem, e ele não precisa ser igual a Rose, ele pode ser alguém ainda muito melhor. E pergunta se Steven quer uma arma melhor ainda, e leva ele pra Forja. Lá ela conta que a espada de Rose consegue pufar qualquer Gen, mas nunca termina o serviço. Então, para acabar com a guerra, ela fez uma arma que derrotaria as Gens de Homeworld de uma vez por todas. O ponto de ruptura, capaz de estilhaçar uma Gen, e entrega para Steven. Steven fala para Bismuto que ninguém deve usar essa arma, pois nenhuma Gen merece ser estilhaçada. Bismuto, ao ouvir isso, então, lembra que foi as mesmas palavras que Rose disse no passado naquele mesmo lugar, e começa a atacar Steven, achando que ele é a Rose e estava só fingindo não saber de nada. E conta que assim que contou para Rose, ela se negou a usar a arma e as duas lutaram. E Rose ganhou, prendeu ela numa bolha e mentiu para todas, falando que ela tinha desaparecido no meio da guerra. Steven então consegue encurralar ela, e Bismuto pede para ele acabar com isso e estilhaçá-la. Mas Steven fala que ninguém merece isso, mesmo que elas discordem. Bismuto então pega o ponto de ruptura e tenta usar em Steven, mas ele pega a espada e a perfura. Bismuto fala que ela nem se deu o trabalho para contar para suas amigas, mas Steven fala que vai contar tudo o que aconteceu. E Bismuto fala que ele realmente é melhor que a Rose, e é pufada. E Steven conta pra Gens tudo o que aconteceu. Steven e Ametista vão até o celeiro e vem Lápis e Peridote. Elas deram uma boa mudada lá, até construíram um museu sobre as coisas que vivenciaram. Mas Ametista não quer saber disso e fala que não quer perder tempo enquanto Jasper está à solta. Steven conta que ela está pra baixo porque perdeu uma luta pra Jasper. Então Peridote tenta consolá-la, falando pra ela não se preocupar, pois Jasper foi feito em um jardim de infância inferior e ela é a do principal. Os dois se surpreendem porque não sabiam que existe um segundo jardim de infância. Então Peridote leva eles até lá e mostra que foi um lugar feito às pressas por causa da guerra. Mas eles veem o buraco em que Jasper saiu e repara que ela é um quarto super feito. Mas mesmo assim, a Ametista quer enfrentá-la e provar que mesmo sendo uma Gen defeituosa, pode superá-la. Eles então reparam em um buraco diferente. E Peridote percebe que ele foi feito recentemente e tem muitos outros com várias Gens corrompidas presas dentro deles. E lá eles encontram Jasper. A Ametista, que quer uma revanche, tenta pegar ela de surpresa, mas Jasper nota ela e a desafia de novo para uma luta. A Ametista pede para Steven e Peridote ficarem de fora disso. Só que na luta entre elas, nenhum golpe de Ametista tem efeito na Jasper, o que faz ela desistir e desabafa com Steven que ela nunca vai ser perfeita igual ela. Steven fala para ela nunca se comparar com a Jasper, pois mesmo ela errando, ela consegue ser uma pessoa melhor, pois os dois sempre estão juntos e é isso que faz eles fortes. A Ametista então abraça Steven e os dois se fundem, fazendo Smoke Quartz, uma Gen muito poderosa que usa um ioiô como arma. E ela consegue dar uma surra em Jasper sem nenhuma dificuldade. E com a luta, as Gens corrompidas conseguem fugir, menos uma. Jasper, que não quer perder para mais uma fusão, se funde com a Gen corrompida. Mas Smoke Quartz, usando seus ioiôs, consegue fazer um tornado e derrotar a Jasper, que acaba se desfundindo. E Smoke Quartz está comemorando a sua vitória. Mas quando repara, a Jasper
também foi contaminada pela corrupção. Smoke se desfunde e Steven tenta ajudá-la curando ela, mas ela recusa a ajuda e ataca Steven, e fala que é por causa dele, de tudo que o Rose Quartz fez, que ela sofreu nesse planeta, e ele arruinou a sua colônia, e ela que despedaçou a sua diamante, a diamante rosa, e ela se corrompe completamente, virando um monstro. Mas Peridot usa seus poderes magnéticos para derrotá-la, bufando ela, e a Ametista coloca ela numa bolha e leva ela pro templo. Elas voltam pro celeiro, e quando chegam lá, Lápis e as outras gens capturam as soldados rubis que elas enganaram. Elas perguntam o que aconteceu com a Jasper, já que elas reviraram o Netuno inteiro e não acharam ela. Mas a Ametista troca de forma e se transforma na Jasper, e elas caem nessa. E a Ruby Olho fala que também lutou na primeira guerra Gen, e admira muito a Jasper. A Ametista fala que precisa ficar na Terra para tomar conta das prisioneiras, mas elas falam que precisam fazer um relatório na base mais próxima, que é na Lua. Eles entram na nave delas e vão até lá. A Ruby com o olho conta uma história que ela viu com seus próprios olhos a luta entre Rose e a Diamante Rosa, e viu a líder das Crystal Gems despedaçar sua própria diamante. As Gems ficam sem palavras, mas Steven não quer acreditar que a sua mãe fez algo tão cruel, e quando chegam à sala de comando, a mesa está quebrada, não tendo como enviar o relatório. A Ametista então pedem para elas irem de volta para Home Road e pede para cuidar da situação para ela, pois ela vai ficar na Terra e cuidar das prisioneiras, e as Rubis concordam. Elas decidem ir embora da base lunar, e a Ametista, que está exausta de ficar na forma da Jasper por tanto tempo, volta ao normal. Mas as Rubis, que decidem voltar para oferecer uma carona para eles, percebem que foram enganadas de novo e se fundem. Mas Steven abre a porta da base e elas são sugadas pro espaço, e Garnet e Pérola se fundem formando as Redonix e atacam, mandando elas pro espaço. Mas uma delas puxa Steven junto. Steven então cria uma bolha e a Ruby Olho consegue parar lá junto com ele. Ela fica o tempo todo reclamando e fala que pelo menos queria ter conhecido Rose Quartz antes de desaparecer. Steven então fala que ele é Rose Quartz, mas a Ruby não cai nessa e fala que ele não é nada parecido com ela. E eles se deparam com uma chuva de asteroides. Steven está a salvo dentro da sua bolha, mas a Ruby não tem a mesma sorte e um asteroide acaba atingindo a sua pedra. Steven então coloca ela dentro da bolha e tenta ajudá-la, e cura a rachadura com seus poderes. Ruby fica impressionada porque já ouviu falar que Rose Quartz tinha poderes curativos, então realmente agora acredita que ele é Rose Quartz. Então ela saca sua arma e decide matá-lo. Sim, do nada, pois isso faria ela ser muito conhecida por matar a líder da rebelião. Mas Steven abre a bolha e joga ela no vácuo do espaço, e faz outra, mas agora com bem menos oxigênio. Uma nave aparece atrás dele e coloca ele pra dentro. São as Gens que pegaram a nave das Rubis e resgataram ele. Steven pergunta se realmente é verdade, se sua mãe estilhaçou a Diamante Rosa. Garnet fala que é verdade, mas isso era necessário para elas vencerem a guerra e a Terra ser livre, mesmo que ela fosse totalmente contra essa ideia, e Steven agradece por elas contarem a verdade. E eles voltam pra Terra. E essa foi a análise da terceira temporada de Steven Universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, cliquem no like, isso ajuda demais com a divulgação do vídeo e incentiva muito a continuar. Se não gostaram, fiquem à vontade para dar o dislike, mas comentem aqui embaixo o que eu posso melhorar. Se é o primeiro vídeo que vocês assistem aqui no canal e quer ficar por dentro de todas as novidades, se inscrevam, e muito em breve eu posto o vídeo da quarta temporada. Prometo que ainda sai esse ano. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau!